Como viajar barato para a Europa? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais me fazem. Como planejar uma viagem? Qual é o meio de transporte mais barato de se viajar? E eu vou te responder tudo no vídeo de hoje. Pode ser muito diferente do que você está imaginando. Bora lá que eu vou te contar tudo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as dicas de viagem. Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Um vídeo sobre planejamento de viagem e como se locomover dentro da Europa. Quais são as melhores opções de transporte. E eu vou falar de uma que é muito boa e a mais barata. Bora lá? Bom, quando você pensa em viajar para a Europa, uma das primeiras coisas que te vem à cabeça é viajar de trem. Vou fazer uma Eurotrip e vou pegar trem para tudo quanto é lado. Mas ao contrário do que todo mundo pensa, ou pelo menos a maioria, o ônibus é muito mais barato do que o trem. É que veio na nossa mente de que a Europa tem essas linhas de trem maravilhosas que ligam todas as cidades e países, e realmente é maravilhoso, e realmente a ligação de trem no país, no continente todo, é excelente. Só que é caro, viajar de trem não é tão barato como se imagina. É a maneira mais confortável, com certeza, e sempre que eu consigo eu viajo de trem. E você pode viajar de trem sim, só que tenha em mente que você vai gastar um pouco mais, ou melhor, bem mais, se você não planejar. Quando eu digo planejar, é antecedência. As viagens de trem podem sair baratas se você comprar com bastante antecedência, quando eles fazem algumas promoções. E se você viajar fora dos horários de pico, fora das estações mais concorridas, nas altas temporadas, por exemplo, no verão é muito caro viajar de trem, porque é alta temporada, a Europa inteira está viajando. Já no inverno e nas meias estações, em dias de semanas, horários que não sejam de pico, horários da tarde, você consegue promoções se você comprar aí com 2 meses de antecedência. Lembrando que você vai ter aí as opções de trem de alta velocidade e os trens regulares. Os de alta velocidade são os mais caros, com certeza, são os mais confortáveis, sem dúvida. Os trens regulares você consegue preços melhores, principalmente os trens regionais. Na Itália, por exemplo, se você for com a empresa regional, a empresa local. Na Espanha com o Renfe local. Em Portugal, enfim, em todos os países vai ter a companhia local e vai ter os trajetos de alta velocidade, que são os mais caros. Bom, tendo em mente dessa possibilidade aí de viajar de trem e como se planejar, a alternativa ao trem seria o ônibus. Quando eu planejo uma viagem para a Europa, eu procuro fazer um roteiro em que eu vou ficar em países próximos um dos outros, cidades próximas, não fazer aquelas viagens de muita longa distância. Dessa forma, eu consigo viajar de ônibus de forma barata e não ser tão cansativo, porque como as distâncias são pequenas, a viagem não vai ser tão longa. Por exemplo, de Porto para Lisboa, eu fui de ônibus, eu paguei 9 euros. É uma viagem de 3 horas. E seria o mesmo tempo de viagem do que viajando de trem. De trem estava custando 30 euros o mesmo ticket. Então compensa demais vir de ônibus. O ônibus, assim como o trem, ele normalmente vai desembarcar e embarcar numa região central da cidade. Por exemplo, aqui em Lisboa, o terminal rodoviário é na Estação Oriente. A Estação Oriente é uma estação de trem, ou seja, é o mesmo local que o trem. Isso acontece em muitas cidades da Europa, não é sempre, tá? Algumas vezes você vai desembarcar numa região um pouco mais distante, e aí você tem que pesquisar isso na hora que você estiver comprando o seu ticket, porque na mesma cidade você pode ter mais de uma área de desembarque. Então procura se desembarcar numa área que o acesso vai ser fácil para você se deslocar até seu hotel, até seu albergue, até seu Airbnb, enfim. Tenha isso em mente. O trem também, tá? Você pode desembarcar na estação central de trem, mas você pode desembarcar também em algumas estações que não é a central, que são as estações regionais, nas proximidades. Tem que ficar muito atento quanto a isso. Mas voltando ao ônibus, que é o foco desse vídeo, e a forma mais barata que se tem de viajar, vamos a algumas companhias de ônibus aqui na Europa em que você consegue planejar sua viagem aí e pagar baratinho no seu ticket. A primeira que eu quero falar, uma das mais populares, é a Flixbus. E é esse ônibus que está aqui atrás de mim, ó. A Flixbus é uma companhia que viaja praticamente toda a Europa. Tem a parte ocidental da Europa inteira e boa parte do leste. Você encontra passagens a partir de 5 euros
com antecedência, obviamente. E algumas vezes eles fazem promoção de passagem por €1. Isso mesmo, gente. €1 para viajar de ônibus. É muito barato. A Flixbus ela costuma fazer essas rotas mais longas. Por exemplo, se você quer fazer uma viagemzinha de 1 hora, 2 horas, talvez não compense com a Flixbus, talvez eles nem tenham essa rota. Porém, viagens mais longas aí de 400, 500, até mais quilômetros, viagens aí que duram mais de 10 horas às vezes, atravessa alguns países, na Flixbus você consegue. Quando você for fazer uma viagem longa de ônibus, procura pegar um ônibus noturno. Por quê? Uma viagem de 9, 10 horas, por exemplo, você saindo 9, 10 da noite, você vai chegar no outro dia na sua cidade, no seu destino, de manhã. Você vai ter passado a noite no ônibus, vai descansar, vai dormir e ainda vai economizar uma noite de hospedagem. Então é uma boa dica aí para quem vai viajar de ônibus de longa distância. Vamos lá, mais companhias de ônibus aqui na Europa. Nós temos... Tá passando o ônibus ali, deixa o barulho passar um pouquinho. Vamos lá, mais companhias de ônibus aqui na Europa. Temos a Eurolines, a Eurolines, que é uma companhia também que atende bastante, boa parte da Europa. Nós temos a BlaBlaBus. Lembra do BlaBlaCar, que é um aplicativo para pegar carona de carro? Agora tem o BlaBlaBus, que é a mesma opção, só que de ônibus. Ele atende boa parte ali daquela região da Holanda, Alemanha, Bélgica, a parte central da Europa, atende bastante bem. Temos também as companhias regionais de ônibus. Por exemplo, a Alsa é uma companhia espanhola, ela atende a Espanha toda, Portugal, França. Nós temos a Real Express aqui em Portugal. Então toda cidade, todo país que você estiver viajando vai ter uma companhia de ônibus local. Então procura, quando você estiver fazendo sua viagem, além da Flixbus, da Eurolines, da BlaBlaBus, que são essas maiores, procura também qual é a companhia de ônibus local do país. Assim você consegue fazer viagens dentro do país. Lembrando que, além do ônibus ser a opção mais barata, você pode, planejando, você consegue pagar mais barato ainda, e mesmo se você deixar para a última hora, vai ser a opção em que você vai ter um dispêndio de dinheiro menor. Então, mesmo se você comprar aí no mesmo dia, por mais que você pague um pouquinho mais caro, não vai ser algo absurdo, como normalmente acontece com o trem e com o avião. Beleza? Tenha isso em mente. Bom, é isso. Eu vou deixar todas essas companhias, as principais companhias de ônibus nacional que operam o continente todo, as regionais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar o seu planejamento de viagem. Não sei se eu vou conseguir abordar todas, mas as principais eu vou abordar. Outra companhia muito boa que eu gosto é a Lux Express. Essa é uma companhia muito boa. Ela opera ali alguns países do leste europeu, dos Bálticos, e os preços são excelentes. Vou deixar também na descrição do vídeo. Tô embarcando aqui no Flixbus, vou mostrar pra vocês como que é. Essa daqui, ó, são as poltronas, o ônibus por dentro. Novinho, nunca peguei ônibus antigo. Aqui a poltrona mais de perto, ó, de 2 lugares. E tem tomada também e entrada USB para carregar equipamento eletrônico. O USB às vezes não funciona, a tomada funciona. O bagageiro eu acho pequeno, cabe uma mochila pequena. Normalmente eu despacho minha mala. Então vamos lá agora para o resumão de tudo que você precisa saber para viajar de ônibus na Europa. Primeiramente, vou te pedir mais uma vez para se inscrever no canal e me dar aquela força para eu continuar produzindo vídeo aqui para vocês com várias dicas de viagem e de planejamento. Bora lá então, como viajar de ônibus na Europa. Primeira coisa, você vai ver qual é a companhia de ônibus que opera na cidade ou país aí que você está. Eu vou deixar aqui na descrição um link com várias dessas companhias de ônibus e as cidades e países que elas operam. Ainda assim, caso você não saiba como ir de um local para outro, tem um site muito bacana que é o Home to Real, em que você coloca sua origem e destino e ele vai te dar quais são as opções de ônibus, de trem, de avião para você viajar. Eu fiz um exemplo aqui, ó, de Madrid para Barcelona e ele te dá aí a opção de Flixbus, de Alsa e de Eurolines. Então são essas 3 companhias aí que fazem esse trajeto. Sabendo como e quais companhias você vai achar aí o ônibus, o próximo passo é entrar no site dessa empresa de ônibus para buscar a sua passagem.
É importante também você baixar o aplicativo dessa companhia. Muitas delas têm, por exemplo, a Flixbus tem, e aí vai facilitar a sua vida na hora de embarcar, porque basta você apresentar o seu cartão de embarque para o motorista lá no aplicativo para você entrar no ônibus e não ter que imprimir seu ticket. Então você vai ver lá nas regras se precisa ou não imprimir o bilhete, se basta o bilhete eletrônico. Algumas vão exigir o bilhete impresso e outras, como eu disse aí na Flixbus, não precisa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que eu possa ter te ajudado um pouquinho mais sobre como planejar sua viagem aqui na Europa, viajando dessa forma econômica e barata, que é viajar de ônibus. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para me ajudar, e assim que tiver o vídeo sobre como viajar de low cost e como viajar de trem, eu vou deixar aqui na descrição também para fechar esse pacote aí de meio de transporte aqui na Europa, beleza? Até o próximo destino, até a próxima dica de planejamento de viagem.